Oi, meus amores, bom dia ou boa tarde. Vim aqui falar um pouco do conteúdo de história, que é os primeiros núcleos populacionais, no livro didático de vocês, na página 44. E na página 45, vocês vão fazer a atividade. Então, os primeiros núcleos populacionais surgiram no período neolítico, quando alguns grupos humanos tornaram-se sedentários e passaram a desenvolver a agricultura e a domesticação de animais. Então, esses povos se tornaram sedentários, esses grupos humanos, por quê? Porque eles passaram a fixar moradia em um determinado local. Não ficavam mais tipo de um local para outro. Eles começaram a construir suas moradias em um determinado local e ali eles desenvolviam a agricultura, a domesticação de animais e ficavam morando nesses locais. E por isso esses grupos se tornaram sedentários. A fixação desses grupos em um mesmo local gerou grandes mudanças na forma de organização social. Os espaços de moradia começaram a ser construídos próximos aos campos de cultivo, ou seja, isso melhorava para eles, porque eles construíam suas moradias próximos aos campos de cultivo. Por quê? Porque eles iam trabalhar nesses campos. Além de proteger contra o frio e outros perigos, as construções também serviam para armazenar alimentos para períodos de escassez, ou seja, eles guardavam os alimentos caso fosse um período difícil. Então, eles tinham esses alimentos guardados. Esse processo deu origem às primeiras aldeias. Elas eram autossuficientes. Que é o quê? Que autossuficiente quer dizer o quê? Que é independente, que atende às próprias necessidades. Então, essas aldeias, elas iam atender às necessidades dele. Pois, além de trabalhar no campo, as pessoas produziam as próprias ferramentas, vestimentas e outros utensílios. Então, esses primeiros locais foi o que levou a mudar, digamos, o modo de vida desses povos. E aí, como diz, que é os primeiros núcleos populacionais. Ou seja, porque antes eles viviam de um lugar para o outro. Depois eles começaram a se fixar em um local para viver, trabalhar, produzir e assim ia formando as aldeias. Então, vocês continuam a leitura e na página 45 vocês vão responder a atividade, onde a primeira questão vai perguntar: o que favoreceu o surgimento das primeiras aldeias? Como foi? O que foi que favoreceu o surgimento dessas aldeias? Foi o quê? Foi o desenvolvimento da agricultura, a domesticação de animais, que levaram os grupos a se fixar em um mesmo local. E assim, eles iam fazer o quê? Faziam suas moradias nesses locais, que eram construídos perto dos campos de cultivo, e assim dava origem às primeiras aldeias. No 2, que funções tinham as construções das primeiras aldeias? Então, no período neolítico, as construções serviam tanto como espaço de moradia, né, que era para proteger do frio, dos perigos, para guardar os alimentos, os objetos de trabalho. No 3, quais eram as principais atividades realizadas nas primeiras aldeias? Então, como eu disse, as pessoas faziam o quê? Elas trabalhavam no campo, caçavam, coletavam frutos, como também faziam as atividades artesanais, produziam ferramentas,
as vestimentas, entre outros. Aí no 4, como você imagina que eram os primeiros núcleos de população e suas construções? Faça uma ilustração representando. Então, vocês vão fazer uma ilustração, um desenho representando como vocês acham que eram esses primeiros núcleos da população e como eram essas construções. Então, vocês prestem atenção, façam mais uma leitura do conteúdo e respondam à atividade.